Boa noite a todos. Nosso tema é aprendendo a dizer não sem culpa. Onde que essa dificuldade nos leva e o que essa dificuldade de dizer não tem a ver com câncer? Tem, mas é importante a gente saber. Este é um lugar de conhecimento, de ampliação da consciência, então a gente precisa saber assim, que existem fatores emocionais que interferem na nossa vida de uma maneira que a gente não gostaria, tá certo? Então, olha, o que tem por trás da dificuldade da gente dizer não para as pessoas? Às vezes você fala assim com alguém, você tem dificuldade de dizer não, a pessoa fica pensando, Quer dizer, ela está tão acostumada com isso que ela nem percebe. E o que tem por trás disso? Bom, primeiro de tudo, tem uma carência afetiva. A pessoa que não consegue dizer não, necessita da aprovação dos outros. Ela evita conflito para ter essa aprovação, ela faz tudo o que é possível e impossível para agradar. E, inclusive, fazendo tudo possível e impossível para agradar, ela abre mão dela mesma. E isto vai acarretar uma série de coisas, tá? Então, a autoestima da pessoa que não sabe dizer não, geralmente ela está na mão dos outros. Ou seja, é muito importante para ela ouvir a opinião dos outros a respeito dela. Então ela faz tudo para receber um elogio, para receber um reconhecimento, para receber uma gratidão, para alguém dizer alguma coisa sobre o que ela está fazendo. Quando esta gratidão não vem, quando esse elogio não vem, quando esse reconhecimento não vem, vem uma tremenda frustração. Então a autoestima, só lembrando um pouco, ela tem a ver com a avaliação que a gente faz da gente mesmo. Quando eu preciso que alguém me diga o que eu sou, eu estou dependendo dos outros e essa dependência não é boa. Existem dependências muito positivas, a gente precisa ter as dependências positivas, mas esse tipo de dependência é adoecedor. Esse tipo de dependência acaba com a nossa vida, causa muito sofrimento. Então, a personalidade doadora, como é conhecida, ou a personalidade tipo C, é esta pessoa então que ela faz de tudo para evitar uma confusão, tudo para evitar um conflito, mas dentro dela, ela tem uma angústia muito grande, muitas vezes uma raiva muito grande, ela não consegue ser espontânea com as emoções dela, ela tinha vontade de falar isso, falar aquilo, sabe que devia falar, mas ela não reconhece, inclusive, que pode sentir raiva, que pode sentir alguma coisa negativa. Ela vai reprimir isto dentro dela. Então, ela tem uma cobrança interna muito grande. Depois ela fica falando assim, por que eu não falei? Por que eu não briguei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então não é uma pessoa que está em paz. Por fora, parece aquela santa. Aquele santo, aquela pessoa que não tem boca para nada, que, nossa, você pensa assim, essa pessoa vai morrer, vai direto para o céu. Bom, espero que vá, né? Mas, enfim, é aquele tipo mas que por dentro dela, só ela que sabe, né? A raiva, como que... Esta pessoa, ela tem a crença de que se ela falar não, a pessoa não vai amar ela. Se ela disser não, se ela se colocar, se ela der uma opinião contrária, se ela se negar a fazer alguma coisa que a prejudica, a pessoa vai se magoar com ela, vai brigar com ela, não vai amar. Ela acredita que isso tem muito a ver da religião cristã, né, que ela tem que suportar tudo calada, que isto é uma virtude, isto é um dom, que Deus vai dar força. Só que isso, gente, é crença. O que é crença? É uma coisa que a gente acredita e que não é assim. E não é assim, porque é o Francisco que está dizendo que não é assim, é a psicologia que está dizendo, mas a psicologia é ciência, e a religião e ciência nem sempre falam a mesma língua. Mas o que diz que isso não pode ser assim é o nosso próprio corpo, que reage, que briga com a gente. A doença, ela é uma briga do teu corpo com a tua atitude, muitas vezes. O que é uma úlcera nervosa? Putz, eu estou engolindo um monte de coisa que eu não podia estar engolindo. Isso me faz mal. É só eu passar o nervoso, já dói o estômago. O que o seu organismo está dizendo? Fala, faz alguma coisa, não fica assim. Quer dizer, o seu organismo ele começa a se agredir, porque você não coloca a raiva para fora. Quer dizer, a agressividade fica tão presa em você que ele agride ele mesmo com a doença. Então, quer dizer, Jesus mesmo disse, olhai os lírios do campo.
O que ele quis dizer com isso? Que nem tudo o que a gente pode extrair da vontade de Deus, da criação e coisa e tal, está na Bíblia. Tem coisas que a gente pode olhar para a natureza, que foi criada por Deus, que é a obra do Criador, todas as coisas que existem foram obras do Criador, e ver na natureza a expressão do Criador. Então, quando a gente contraria a natureza, o que acontece? A natureza agredida, ela reage. Por quê? Porque eu não fui criado para ser assim, eu não fui criado para ficar fechado no meu canto. E é por isso que a gente adoece, é por isso que a gente fica ruim, é por isso que você vai ver que tem muitas doenças que são ligadas ao tipo de personalidade C, à personalidade doadora. Por que é doadora? A balança dela está desequilibrada para o lado do dar. E veja bem, o próprio mandamento de Cristo, você vê, são 2 mandamentos, né? A gente já falou disso numa outra ocasião. São 2 mandamentos. Quais são? Vamos ver se vocês estão bons de catequese aí. Amar o próximo como a ti mesmo. Legal. Então é para amar o próximo mais do que eu amo a mim mesmo? É? Como que é o mandamento? Então, também não é para amar a mim mesmo mais do que o próximo, porque aí eu egoísta. Veja bem que o próprio Cristo, em poucas palavras, ele já deu toda a pista, toda... Então, você vê, a gente não está saindo do universo religioso e, ao mesmo tempo, não está saindo do campo da ciência, né? Isto não é metafísica. Isto aí é o ensinamento daquele que nós dizemos seguir. O que ele diz? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele podia dizer assim, olha, ama o teu próximo com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, arrebenta a sua vida em função do outro, faz tudo que o outro te pedir e fica quieto. Pediu isto. De onde que a gente tirou que é ser santo aguentar tudo em função dos outros? Então, primeira coisa aqui, mas quando a gente não se ama como ama os outros, ou não faz coisas pelos outros, não faz pela gente aquilo que faz pelos outros, a gente não está cumprindo o mandamento. Está errado esse raciocínio? Não, porque é para ser equilibrado, é para ser equilibrado. Por quê? Porque ele sabe que o humano não tem energia infinita. O humano gasta, porque se tiver alguém que abre espaço, o abusador vem. É o que a gente viu na última palestra. Quem perdeu pode procurar lá no YouTube, tem o áudio da palestra lá. Pois bem, então você veja bem, nós precisamos fazer pelo outro, então a gente pode, para ter uma ideia do que a religião nos pede, uma atitude religiosa que pode nos ajudar, é o seguinte, em vez de você dizer assim, ama o próximo como a ti mesmo, você inverte a coisa. Como que falaria isto ao contrário? Vamos lá, faz o exercício aí. Alguém acertou aqui. Ama a ti mesmo como o próximo. Olha só que legal. A dica de Jesus é tão dica que até de contrário dá certo. Ama você mesmo como você ama o seu próximo. Faz por você mesmo o que você faz para os outros. Não faz para os outros o que você não faz por você. Por que tem um limite, gente? Porque a natureza tem limite. Olha a cadeira forte, bonita, deve ter uns 50 anos de idade, está aí inteirona. Mas se subir 5, 6, 7 pessoas, quebra. Não é para subir em cima de tudo isso, é para uma pessoa sentar. Então tudo tem limite, um guindaste tem limite, um caminhão tem limite, um trator tem limite, coisas de aço tem limite, a estrutura dos prédios tem limite, e se pesar, quebra. A gente fala dica de Jesus, mas é lógico que não é uma dica, isso é um mandamento. Aí a gente pensa que o mandamento é um negócio, tem que seguir isso, né? Porque, puxa vida, mandamento é para você não se lascar, que existe. Não tem outro sentido, o mandamento é para você aprender como é que você funciona. E quanta coisa a gente pode extrair disso? A gente pode extrair uma decisão religiosa. Falar, olha, a partir de hoje, eu só faço pelos outros aquilo que eu faço por mim mesmo. Quando eu achar que eu devo dizer não, eu vou com todo carinho, com toda caridade, com toda doçura, com todo o meu jeitinho, eu vou dizer não. Eu não vou mais dizer sim por uma coisa que eu não concordo, por uma coisa que não está de acordo comigo, por uma coisa que eu não posso fazer, o meu chefe quer me dar serviço, eu já estou sobrecarregado, mas eu não consigo dizer não. Então, outra crença que a personalidade doadora e a personalidade tipo C tem, é que se ele fizer tudo pelos outros, os outros vão fazer isto por ele também, vão retribuir. E aí, está aí a fonte de grande decepção, muita decepção. As pessoas chegam num ponto de estar tão decepcionadas com os outros que elas se isolam, não quer mais ter relacionamento porque muita mágoa, muita decepção. Agora ela está decepcionada porque falou demais.
Tem jeito de você se decepcionar se você não esperar demais? Não. Pois é. E é por isso que talvez São Francisco de Assis e o próprio Cristo diz, faz e não espera nada em troca. O que vier é lucro. Alguma coisa sempre vem. Mas enfim, essas coisas a gente falou melhor. Bom, então a gente já está vendo aí que a simples dificuldade de dizer não tem este monte de coisa e muito mais por trás. Já começa a ver, a gente já vê que isto não tem nada de santidade, que isto não tem nada de saudável, que isto não tem nada de bonito, que isto é, na verdade, um desperdício da existência. E a gente se encolhe, o opressor avança no espaço que a gente encolhe. E a agressividade, presta atenção nisso, a agressividade do sujeito, ela vai se voltando toda contra ele, a raiva, a ira. Às vezes até mesmo o ódio acaba se voltando para ele. Então, só para a gente ver como que a mensagem do Evangelho ela é libertadora. E não precisa nem ir para o campo espiritual, só no campo psicológico ela já é uma libertação imensa. Imagine outras coisas, né, que tem os sentidos espirituais. Então, onde é que a dificuldade de dizer não vai me levar? Bom, quando a gente é passivo, deixa as coisas se acomodarem em favor dos outros, a balança do dar e do receber fica desequilibrada em favor dos outros, que vão se aproveitando disso. É uma característica do ser humano. A gente, se achar alguma coisa fácil, tipo assim, se você tem a bica d'água na porta da casa, porque você vai buscar água lá na outra bica lá longe. A gente vai no que é mais fácil. Se você tem uma pessoa do seu lado se derramando, e às vezes você está aproveitando e a pessoa está achando ruim, mas fazendo cara de que está gostando. Você é opressor e nem sabe. Essa balança do dar e do receber fica desequilibrada, porque nós, como seres humanos, nós precisamos dar e precisamos receber também. E se veio alguma coisa, eu pego, e se não veio também, me desperdiçando menos. Geralmente, as pessoas que não sabem dizer não para ninguém não têm valor. Já prestou atenção nisso? Por que não tem valor? Porque ninguém dá valor para aquilo que se derrama. Você vê, o ouro. Por que o ouro é um negócio tão valioso? O ouro, na verdade, ele é o metal mais valioso, só que ele não tem assim, muita utilidade na indústria. Não dá para você fazer um motor de carro de ouro. Por quê? Porque o ouro não tem a mesma resistência do aço, mas é muito mais valioso. Por que o ouro é valioso? Porque, de repente, você pode achar o ouro em qualquer lugar, só que uma grama de ouro, 1 grama de ouro, você tem que revirar uma montanha de terra. É difícil você conseguir o ouro. Então é por causa da dificuldade dele que ele tem valor. A prata, mesma coisa, ela não é tão difícil de achar como o ouro, mas ela tem mais valor que os outros metais. Agora, e o ferro, o aço? Baratinho, baratinho. Lá em Carajás, o minério de ferro, ele é terra. Ele tem 2% de impureza. Aquele do Brumadinho lá de Mariana é um minério que tem 70% de pureza, tem 30%. Então aquela terra que escorreu lá era o resto do minério lavado. Lá em Carajás não, é quase que a própria terra, é tirar e eles nem lavam o negócio de tão puro que é. Quer dizer, quanto custa 1 quilo de ferro? Quantas toneladas de ferro dá para você comprar com 1 grama de ouro? Qual que é a diferença de 1 tonelada com 1 grama? Porque tem demais, cara. Não adianta. As pessoas, gente, dão valor naquilo que elas precisam conquistar. Isso é uma verdade, não adianta a gente achar que vai ser diferente. É assim que funciona. Você veja criança, por exemplo. Você veja a minha filha, que é uma belezinha, uma menininha assim espetacular, está com 8 anos agora. Mas quando ela era de colo, eu reparava o seguinte, você estava com ela no colo, alguém chega e fala assim, oi, mas como você é linda, não sei o que tem. Ela nem olha para a pessoa, ela, tipo assim, que injeção de saco. Quando a pessoa cumprimenta ela e fica conversando comigo, o que ela faz? Oi, eu sou a Sara. Não deu atenção? Ela quer conquistar. Por que alguém vai querer te conquistar se você se derrama? Você sabe que quando eu era adolescente, existia uma sabedoria adolescente? Tipo assim, se você gostar de uma menina, não fala para ela que você ama. Não fala não, porque aí vira uma porcaria. Então você pode estar morrendo, mas você faz de conta que não... É duro, né, viver numa falta de confiança dessa, mas isso faz algum sentido.
E por que será que Jesus disse, não lanceis pérolas aos cães? Qual que é o sentido disto? Do que ele está falando? Não lança coisa de valor para quem não sabe dar valor. Quer dizer, você fica se derramando por pessoa que não presta. Desculpa, né, com todo respeito a quem não presta, mas você fica se derramando ali por gente que não vai retribuir, que não vai, que é atraso de vida, esperando o quê? E depois vai ficar decepcionado com o quê? E depois a pessoa te trata como o quê? E depois você vai reclamar para quem? Veja aí, tudo isso é atitude religiosa e tudo isso tem amparo na nossa vivência, na própria psicologia. Pois bem, então, além da balança desequilibrada em favor dos outros e do bando de folgados que se juntam ao redor daquele que vai se sobrecarregando de tarefas e de dívidas, uma série de coisas, tudo bem? As pessoas elas passam a ser peso, a convivência que era para ser leve, que era para ser de uma troca saudável, vai sendo pesada, porque todas as pessoas a gente vai pegando meio que um medo de decepção, um medo de sofrer, um medo disso, um medo daquilo. E aí a gente vai perdendo também a condição de defender a nossa individualidade. Se você não ocupa o espaço da sua individualidade, você vai ficar encolhidinho e sem lugar. Se você não ocupa, você está abrindo mão da sua vida, está abrindo mão e vai vivendo, então, só em função do sofrimento da gente, só em função da dor da gente, a gente não quer se machucar, a gente não quer se magoar mais, a gente não quer, quer dizer, o mundo não presta, o mundo não sabe tratar bem as pessoas que amam, porque eu sou uma pessoa boa demais, ou então eu não presto mesmo, porque, poxa vida, não dei sorte no amor, não dei sorte no jogo, não dei sorte em coisa nenhuma. Olha só, a decepção, o desejo de se isolar, crises de choro, explosão de raiva. Essas explosões de raiva às vezes acontecem geralmente com os familiares, né? A criançada costuma pagar o pato dessa sobrecarga aí dos pais. Depressão, só coisa boa, hein? Hipertensão, diabetes, úlcera nervosa, infarto, AVC, tá bom ou quer que continua? Isso é só para falar das coisas que têm uma ligação mais próxima, que facilmente dá para identificar por que essas coisas acontecem. Mas assim, a pessoa acaba desistindo da vida dela porque ela não pode magoar ninguém, porque ela não pode ferir ninguém, porque ela vive nesta ilusão de que ela tem que fazer de tudo e ela não tem mais energia para fazer. E a gente falou de hipertensão, diabetes, úlcera, depressão, essas coisas. Será que pode ficar pior ainda? Será que já não estava bom isso aqui? Quer dizer, bom no sentido assim, pô, chega, tem uma coisa pior. Mas presta atenção no que eu vou dizer, porque isso não é para preocupar ninguém, isso é para a pessoa tomar uma decisão e fazer aquilo que precisa. Não é para ninguém perder noites de sono. Aliás, se perder noite de sono e servir para alguma coisa, servir para mudar, então ainda valeu a pena. Agora não adianta a gente não saber de uma coisa e ter uma bomba relógio ligada e só saber da bomba relógio a hora que ela explodir. Aí você vai ler, vai entender e fala, nossa, não sabia que isto dava naquilo. Então, esta personalidade que nós estamos descrevendo desde o começo da palestra até aqui, que é conhecida como a personalidade doadora, a personalidade do tipo C, então esta personalidade é a personalidade mais suscetível a muitos tipos de câncer. A ligação mais clara que eles fazem do tipo de personalidade com câncer é esta personalidade da pessoa que não sabe dizer não, que faz tudo pelos outros. Mas é só para a gente ver o seguinte, olha só como nós estamos contrariando a natureza, como a natureza se revela contra nós, como ela se rebela contra nós, quando a gente não toma a atitude correta, quando a gente não faz a coisa certa, quando a gente não assume o espaço da gente. Agora, veja bem, vamos falar um pouquinho sobre o câncer, né? Como que seria, assim, esse mecanismo que liga as emoções ao câncer? Bom, eu, até 2014, eu achava que o câncer, ele era um negócio do tipo assim, é um monte de célula que se multiplica desordenadamente, assim, dá a louca na célula lá. Louca nada, pensa num bichinho inteligente, que sabe o que está fazendo, que sabe enganar o organismo, que sabe agredir e sabe chamar a atenção só na hora que já está bem avançado. Ele fica quietinho, ele não incomoda. Então você veja bem, a pessoa que tem dificuldade, tudo está na questão
da raiva. Bom, a raiva, a ira, ela é um sentimento poderosíssimo, ela é uma energia muito forte, e o ser humano tem. Então, se a pessoa disser, não, eu não tenho esse negócio, você nega. A nossa raiva, a nossa agressividade, ela vai ficando dentro da gente. As pessoas magoam a gente, falam as coisas de qualquer jeito pra gente, você fala, mas passa. Não passa, não passa. O pior é que não passa, é que não dá tempo de passar. Você está se recuperando de uma cacetada, já vem outra sapatada em cima. Não dá tempo. E aquilo vai gerando um conflito. Vai sendo reprimido aquilo. Porque você não tem condição de reagir. Aquele conflito inconsciente, ele consome energia. Ele consome que energia? Energia de viver. Porque não foi um problema resolvido. Gente, o nosso cérebro é uma máquina de resolver coisas. Quando você tem uma coisa que não resolveu e que está ocupando espaço, ele está tentando resolver aquilo. Você já não está pensando mais, já esqueceu, mas aquilo está lá. Já aconteceu com você alguma vez de estar preocupado com alguma coisa, de ter perdido algum objeto, você até desistiu de procurar, aí você está lá tomando banho, não está nem pensando naquilo, daqui a pouco vem na sua cabeça. Está em tal lugar. Já aconteceu? Por que isso acontece? Porque o seu inconsciente continua trabalhando no problema, mesmo quando você não está pensando no problema. Ele continua trabalhando naquilo. Aí a solução vem, está procurando lá nos arquivos, aqui, tá. Você nem está pensando mais naquilo. O nosso inconsciente, ele continua pensando na solução do problema, mas só que não adianta ele pensar na solução do problema, não tem recurso para enfrentar a situação, então vai acumulando a coisa. E essa raiva acumulada, veja bem aqui, tem até uma figurinha aqui o fluxo da agressividade. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui então está um alvo, ó. Tem um alvo aqui no cantinho, tem a carinha triste aí, porque não consegue dizer não para ninguém. E as flechinhas aí, tipo assim, a raiva, a agressividade, todas voltando para ele, uma, às vezes, quando ele desconta em alguém que não tem nada a ver. Quer dizer, o problema está aqui, né? Precisava acertar isso tudo aqui, igual esse bonitinho aqui, ó. Olha como esse aqui está feliz, ó. Ele usa a raiva dele para resolver o problema e depois ele esquece a raiva porque não tem conflito. O conflito foi embora, a raiva foi descarregada no alvo. Se precisar dizer não, ele diz. Se precisar fazer o que precisar fazer, ele faz. Né? É justo com ele mesmo, justo com os outros. Então, aqui o coitadinho fica aí, ó. A raiva vai acumulando, acumulando, acumulando. E esta raiva acumulada, ela vai gerar reações emocionais das mais diversas. Então, a ciência que estuda isso daí, nós temos a psico-oncologia, que é um ramo da psicologia dentro dos estudos do câncer, né? da temática do câncer, e a psiconeuroimunologia. Tá? Então, vamos entender o que acontece. A sua reação emocional, ela vai abalar o sistema imunológico, o sistema de defesa. O que será que tem a ver? Eu não me defendo, aí o meu sistema de defesa fica abalado. Não tem nada a ver, né? É só uma coincidência. Que coincidência o quê? No nosso organismo tudo é simbólico, tudo tem um simbolismo. Se eu não me defendo, não sou capaz de me defender, a minha imunidade vai baixando. Tá, e o que isso tem a ver com câncer? Tem a ver com câncer porque o nosso sistema imunológico é ele quem combate uma célula cancerosa, duas. Você veja que interessante, eles estão fazendo aí um tratamento contra a leucemia, muito interessante, muito revolucionário, que estão salvando aí alguns pacientes, vai estar experimental ainda, que eles pegam as próprias células de defesa do organismo e eles reproduzem ela no laboratório, eles programam ela para enfrentar o câncer e ela vai lá e destrói o câncer. Quer dizer, o paciente é curado com o próprio sistema de defesa dele. Agora, por que o sistema de defesa não se defende do câncer? Porque o que é o câncer? Ele é um agressor. Eu não me defendo de agressor. Eu baixo a cabeça para o agressor. O meu organismo faz a mesma coisa com o agressor. Ele baixa a cabeça. Ele está tomando a mesma atitude que eu tomo. Agora, é uma coisa importante ser dita, né? O câncer, ele não tem um fator só. Então, por exemplo, as pessoas que fumam estão mais propensas ao câncer, aliás, muito mais propensas. As pessoas que bebem, as pessoas que têm uma dieta com determinados alimentos e as pessoas que têm um fator genético. Você precisa ter ali
Algum fator, porque só o fator genético ele não vai desenvolver a doença, ele precisa de um fator ambiental. O que dá o fator ambiental? A imunidade baixa vai fazer com que as células cancerígenas não sejam detectadas. E aí, ó, pensa no seguinte, o câncer, ele, ao contrário de, por exemplo, um vírus, uma bactéria, um negócio assim que vem de fora e te pega, ele é célula do seu próprio organismo. É a célula que se desligou das outras células e vai viver por conta dela. Ela não está nem aí. Ela vai ocupar o espaço, ela vai agredir, ela vai revirar tudo, ela vai viver para ela mesma. De repente, também uma analogia à pessoa que está vivendo para a dor dela mesma. Bom, já que você vai viver para cuidar da dor, então cuida da dor física. Isso é um processo psicossomático, não tem nenhuma invenção nisto, tá? Se você quiser. É melhor, tem muito material, sabe que isso é um tema vastíssimo, daria para falar um dia inteiro sobre isso, assim, só para dar uma pincelada, mas é um assunto também meio desagradável. A ideia de tudo isso não é desesperar ninguém, a ideia de tudo isso é a seguinte, você está fazendo isso errado. Se você não consegue dizer não, vai achar um jeito de conseguir. Ah, mas a minha personalidade. Deus não fez ninguém assim. Por quê? Porque a sua própria natureza não aguenta isso. A natureza do seu corpo, ela existe e ela precisa existir. A sua natureza psicológica, ela existe e precisa existir. Você é um ser, você foi feito pelo Criador único. Então, quer dizer, nós precisamos assumir o nosso espaço. O câncer, ele não é bobão. Ele vai, ele escolhe o tecido, ele se ramifica, ele cria uma rede de vascularização para se alimentar do tecido. Aí, olha só, a célula cancerígena, ela é tão egoísta, tão agressiva, que no começo ele usa o oxigênio, mas o oxigênio depende da colaboração. Então as células do nosso tecido, uma passa o oxigênio para a outra. O câncer não. O câncer ele vai até uma altura consumindo oxigênio, depois quando ele está grande ele vai pela fermentação, que é um processo que a célula mesmo consegue fazer e viver por ela mesma. E aí, depois para se multiplicar, para ir para outros lugares do organismo, o que ela faz? Ela usa o próprio sistema de defesa, o próprio sistema de defesa que leva ela, que expande ela. Aí tem a matriz e tem a filial, tem um monte de coisa. Pelo sistema de defesa, ou seja, se o sistema de defesa não defende, vamos agredir. Aquela raiva toda voltada para o próprio ser. E que você percebe muito no discurso da própria pessoa, às vezes tem uma cobrança interna muito grande. Bom, mas muito bem. Então o que a gente pode fazer para reverter isso daí? Porque a ideia é a gente dizer não sem culpa. Ah, então eu vou sair falando não para tudo quanto é coisa. Não, vamos com calma. Tem coisa que dá para deixar passar. Tem coisa que a raiva... Mas tem coisa que você já deixou passar 500 vezes e mais 500 vezes você vai deixar passar e aquilo vai continuar do mesmo jeito. Precisa resolver. Precisa resolver. Eu sei que eu estou falando aqui, está passando um monte de pessoa aí na sua cabeça, então é essa aí mesmo, viu? É essa miserável aí que precisa tomar um não. E aí, num primeiro momento, parece muito difícil a gente falar, parece muito difícil a gente... Por outro lado, a gente tem que saber o seguinte, bom, primeiro de tudo, Deus não me fez para ser assim, eu preciso aprender isto. Vai ser difícil, mas é a vontade dele que eu ame os outros como eu me ame. Então, quer dizer, eu gosto dos outros, faço coisa pelos outros, vou fazer por mim isto também. Se eu dedico meu tempo para os outros, vou dedicar tempo para mim. Se eu cuido disto para o fulano, cicrano, vou cuidar disto para mim também. O primeiro passo é esta atitude religiosa que nós já demos no começo. Eu tenho que equilibrar a minha balança. Isso aqui não é uma regra, isso daqui é um princípio. Qual que é a diferença da regra e do princípio? A regra é aquilo que você lê e fala, é isto aqui, isso assim, assim. Amar a mim mesmo como eu amo o próximo. Isso é o princípio. E a partir disso, do seu jeitinho, da sua maneira, como você fala, como você é, você vai expandindo esse aprendizado. Você vai aprendendo a falar o seu não. Sempre, se você tem medo de magoar as pessoas, sempre com cuidado. É porque tem gente que acha que se impor é você chamar para briga. E não é. Às vezes não é. Qual que é a diferença da necessidade de um desejo? A gente precisa identificar qual que é a necessidade do outro e qual que é o desejo do outro. Você não é gênio da lâmpada para estar realizando desejo de ninguém.
A não ser que você seja conquistado a fazer isso, né? Aí é outra história. Mas a gente não tem que realizar desejo de ninguém, cada um com os seus desejos. Ué, então o que é um desejo? Imagina o seguinte, você e um colega de trabalho, você recebe uma tarefa do seu chefe. O seu chefe fala assim, olha, vocês dois vão limpar esse barracão aqui. A hora que vocês terminarem, pode ir embora, tá? Tá liberado. Beleza, aí você pensa assim, nossa, que legal, terminando aqui, dá tempo de eu pagar uma conta, fazer isso, fazer aquilo e tal. E aí você vai, manda brasa na sua metade. O companheiro está lá, batendo papo, conversando, no zap. Você não tem nada com isso. Aí você terminou lá. Aí o miserável é para você falar, que bom que você terminou. Dá uma mãozinha aqui. Tá certo? Ah, mas você é uma pessoa muito santa, né? Aí você vai dizer assim, não, tá, beleza. E por dentro, uma égua, tinha um monte de coisa para fazer. Você está atendendo a um desejo do sujeito, de um folgado, por sinal, muito folgado, né? Agora vamos imaginar o seguinte, então o que era certo fazer? Ô, meu querido, você sabe quando o patrão falou que terminando aqui podia ir, eu já botei um monte de coisa na cabeça, já meti o pau aqui, então eu vou ficar devendo para você dessa vez. Esse negócio de ficar devendo é ótimo, viu? Então, olha, rapaz, dessa vez não vai dar, eu vou ficar... você não pode emprestar o cartão da Pernambucana. Por que a pessoa quer um cartão emprestado? Porque o nome dela está sujo. Por que o nome dela está sujo? Se ela não cuidou nem do nome dela, vai cuidar do seu? O cara quer fazer um empréstimo e quer você como fiador, você tem que colocar sua casa na garantia. Ô feio, o negócio é o seguinte, eu gosto muito de você, mas casa na garantia não dá para eu pôr. Eu só tenho a minha casa, rapaz. Eu não ponho, nem eu fazendo uma dívida ponho a minha casa na garantia, eu não posso fazer isso para você. Posso até... Quanto fiador não tem aí magoado com um parente, com puxa, eu confiei na pessoa. Pai, esse tipo de coisa não se faz. A não ser que seja para um filho, que daí, bom, né? É para um amigo, para um afilhado. Tá bom. Quer dizer, é você arrumar, se você não sabe falar não, você vai, puxa vida, né? Pois é. Agora, você vai dar sua casa no fiador? Então, o camarada, se ele não pode fazer a coisa, eu penso assim, se o cara ganha R$1.000 por mês, ele tem que viver com R$1.000. Gente, para você não achar que eu sou ruim, sabe o que está escrito na Bíblia? Você acredita que na Bíblia está escrito um negócio assim, e é no Novo Testamento, aquele que não trabalha não merece comer? Já viu que isso está escrito? Quem que disse isso? Vamos ver se vocês estão por dentro. São Paulo. Aquele que não trabalha não merece comer. São Francisco de Assis, o santo, querido, bonzinho, alegre, chegou para um camarada lá na Porciúncula, lá na igrejinha, que era o lugar que eles ficavam lá. Irmão, você não trabalha e nem pede esmola. Seu lugar não é aqui, pega as tuas coisas e vai embora. São Francisco era santo. Por quê? Porque a pessoa quer ficar bem, você tem que fazer alguma coisa para ficar bem. A não ser que a pessoa seja doente. Outras histórias. Mas qual é, rapaz? Você tem que se virar com o que você tem. Se você ganha R$1.000, você quer fazer uma festa de R$8.000 de aniversário para o seu filho? A gente não tem nada a ver com a vida dos outros. Pô. Cada um faz o que quer com o que tem. Né? O bonito é você fazer o que quer com o que tem. O sujeito tem a pachorra de dizer assim, eu não consigo trabalhar de empregado, não. Aí vai pedir dinheiro para você, que é o trouxa que trabalha de empregado, que aguenta a ordem, que aguenta o horário, mas ele não. Eu acho bonito uma pessoa que tem muito dinheiro falar isso. Já pensou, um Matarazzo, um Suplicy, o filho do homem da computação lá do Bill Gates, o cara fala assim, não, esse negócio de cumprir horário não é comigo. Falou, esse aí sim. Mas ele tem dinheiro, ele tem recurso. Para agora o cara dizer que não, Aí sua mãe chega e fala assim para você, ajuda o seu irmão. Coitado, você tem sorte na vida. Ajuda sua irmã. Olha lá, casou com um cachaceiro lá. Quando você estava estudando. Teve sorte.
Quer dizer, eu faço a coisa certa, agora eu tenho que dividir. Quer dizer, a pessoa fica culpada, fala, coitado mesmo do meu irmão, minha irmã lá se ferrando, e eu aqui na praia, né? A pessoa não pode nem viajar. Enquanto você estava na praia, seu irmão estava aí penando. Coitadinho. Então, a gente tem que ver o que é necessidade, qual que é a necessidade. Agora, imagina o seguinte, aquele exemplo que eu dei, vocês dois limpando o barracão, você termina de fazer a sua parte, e aí você olha para o lado, o seu amigo, o seu colega ali está limpando com a dificuldade, gemendo, limpou só um pedacinho, mas está ali com a dor nas costas ali, que ele mal consegue se mexer. Aí ele te pede ajuda ou nem te pede. O que é isso? O que tem por trás da caridade? Não é o desejo do outro, é a necessidade do outro, é o que o outro precisa, que se você não der, não tem jeito. Não é para a gente ficar atendendo o desejo, a não ser que você seja o gênio da lâmpada. Se for, já fala aí, que eu já vou fazer 3 pedidos já. Né? Posso perder a oportunidade de ter o gênio da lâmpada assistindo a palestra e eu não fiz nenhum pedido. Então, para encaminhar aqui para as finalizações, aí vem a parte, né, o que a gente pode fazer. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar uma decisão. Falar, não, eu como filho de Deus, eu vou ter que renunciar a essa dificuldade, eu vou ter que achar um outro jeito, eu quero me realizar como pessoa e eu vou entrar nessa jornada e eu vou priorizar isso na minha vida. A coisa importante é a gente ser assertivo. Então, vamos aqui para esses desenhos que eu trouxe aqui, só para você saber, para entender direitinho o fluxo da agressividade e para que ela serve. De repente fica difícil a gente entender para que ela serve, mas eu vou dizer para você para que ela não serve. Ela não serve para ficar guardada em você. Por que a panela de pressão não explode? Vamos lá, dona de casa. Tem um barulhinho que ela faz ali, né? Se ela ficar quietinha, corre porque vai a janta, vai o cozinheiro, vai o fogão, vai a cozinha, vai tudo para o espaço. A pressão vai ter que explodir alguma coisa. Então, vamos lá. Aqui, então a gente tem 3 maneiras de reagir às coisas que estão ao nosso redor. A gente pode ser passivo, pode ser agressivo ou pode ser assertivo. Veja bem, vamos pegar aquele exemplo que a gente estava dando aqui. Você está lá limpando o barracão, você terminou a sua parte, o outro pede ajuda e você é passivo. Então, você vai ficar com raiva, você vai guardar essa raiva, vai passar 20 anos, você vai lembrar do miserável que fez você, não deixou você pagar as suas contas. Então, aqui a gente vê que a solução do problema ela não acontece e a minha agressividade volta toda para mim, a raiva está toda voltada contra mim. Puxa, eu devia ter falado, eu não devia ter admitido isso, esse cara está... Né? Então, é o passivo, eu deixo passar. Este é o tipo de personalidade que tem muita ligação com aqueles casos daquelas doenças que a gente falou agora de pouco aqui. Não vamos falar mais, né? Tá bom. Você entendeu? Este aqui é o agressivo, né? Olha como é que a raiva funciona. Ela vai para todo lado, mas também não vai no alvo, ela erra o alvo. Olha a diferença aqui da eletricidade. Aliás, por que a setinha aí representa a eletricidade? Porque a raiva é como eletricidade. Para que serve a eletricidade se não for dentro do fio e chegando nos aparelhos? Tem alguma outra utilidade? Se você pegar no fio, o que acontece? Toma choque, você morre, o fio põe fogo nas coisas. Então, ele só tem utilidade se ele for sublimado. E o que é sublimar? Sublimar é você ser assertivo. Aqui, olha que belezinha, como ele está feliz, né? Porque ele parou, pensou, falou, não, o certo é fazer isto. Eu vou dizer lá para o companheiro, na próxima, eu fico devendo esta para você, viu? Mas na próxima eu te ajudo. Esse aqui vai fazer o que com o companheiro? Pra puta que pariu, rapaz. Você fica aí conversando no WhatsApp, não sei o quê. Ixi, esqueci que a criança está vendo. Bom, infelizmente hoje na escola eles escutam coisa muito pior, né? Então ele vai xingar, vai magoar a pessoa e a pessoa fala, opa, calma, nossa, você viu que gente sem educação, pra que tudo isso?
E vai falar para todo mundo. Porque quando alguém vai contar a pedrada que ele levou, ele não conta a que ele deu antes. Você já viu isso? Sim. Aí depois você vê que tem umas flechinhas se voltando contra ele. Depois que passa, aí ele fica, putz, estava tudo isso, realmente, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que pedir desculpa, que coisa, por que eu sou assim, viu? Então, sabe qual que é uma doença que gosta muito desse tipo de personalidade? Não quer ouvir, não? Ah, mas é só coisa boa. É melhor do que câncer. Infarto, AVC, hipertensão, né? Doenças vasculares, porque ele é o sanguíneo, né? Que o pessoal da Pietà, o pessoal da Pietà costuma chamar esse aqui do sanguíneo, né? O sanguíneo é o sangue que explode, né? Sublimar é o quê? Pensar no sentimento e dar para o sentimento uma solução. Se precisar falar com alguém, vamos falar. Ô, gente, era mais ou menos isso. Eu sei que isso é um tema assim, né? Não é muito agradável não, né? Mas é melhor a gente saber da coisa antes do que ficar vivendo na ilusão. É para fazer o que tem para fazer. A gente tem tarefas para fazer. A natureza está indicando a tarefa para a gente fazer. Já que o Evangelho já falou e a gente não entendeu ainda, porque é muito difícil, sabe? Você entender que amar o próximo como a ti mesmo. Nossa, é muito difícil, né? Então a natureza também está dando o mesmo recado. Não pode desequilibrar a balança para o lado do dar e não receber. Também não pode desequilibrar para cá. É equilíbrio. Saúde mental é equilíbrio. É um monte de coisa em equilíbrio. A minha vez, a vez do outro, o meu espaço, o espaço do outro, o masculino, o feminino, o ar que entra no pulmão, o ar que sai do pulmão, o coração quando encolhe, o coração quando expande, a pressão sistólica, diastólica. Um monte de opostos que estão equilibradinhos. O pai, mãe, enfim. Um monte de balança que tem que estar equilibrada. E a principal destas balanças é este equilíbrio do dar e do receber. Alguém tem alguma pergunta? Acharam muito pesado hoje o tema? Não, achei excelente. Tem que saber Não sabia, não? É melhor saber do que saber. Pessoal, então muito obrigado, boa noite a todos. Até daqui 15 dias. Eu gosto de coisa relacionada a câncer. Hã? Eu gosto de coisa relacionada